JetFlow Aerocast. Fala, comandantes! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do JetFlow Aerocast. Estamos em Sanford, Flórida, Estados Unidos, transmitindo diretamente para você. Tripulação completa hoje, eu e o comandante Henrique Mota. E aí, Mota, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Maravilha, Mota. Sempre um prazer estar aí falando aí com nossos assinantes e colegas aí do canal. É sempre muito bom poder compartilhar com vocês nossas experiências de estilo de vida, né, lifestyle aqui nos Estados Unidos, e também a nossa experiência como aviador e pessoas que voam aqui nos Estados Unidos, aqui para você que quer vir morar e viver nos Estados Unidos e também trabalhar nos Estados Unidos. Isso aí. Mota, estamos aí com uma notícia, assim, mais uma notícia triste, né? Porque, assim, no Brasil é incrível como a memória de uma entidade, de alguma coisa relacionada à aviação é sempre jogada no lixo, né? E essa nota aqui é sobre o Aeroclube de São Paulo. O que você tem para nos falar aí? O Aeroclube de São Paulo, mais uma vez, está enfrentando aí a possibilidade de expulsão, né? Ser desabrigado do Campo de Marte. Já tinha acontecido na gestão Infraero, resolveram os problemas lá, chegaram a um acordo, e agora na gestão do novo operador do aeroporto, que é a Pax, né? Também está enfrentando a possibilidade de despejo. Um pouquinho do Aeroclube de São Paulo, uma instituição de 1931, 94 anos, portanto, de história, mais 6 Quase anos... um século, né, mais 6 anos completaria um século. E eu me formei lá, eu sei da qualidade do Aeroclube, a gente conhece um monte de piloto hoje voando no exterior que se formou lá também, né? Então a gente sabe da qualidade do ensino do Aeroclube de São Paulo. E acho que não é só o valor histórico do Aeroclube, né? É também o valor educacional, né? É uma instituição educacional, é uma escola, faz parte do sistema educacional desse país que é tão desvalorizado, né? Desvalorizado e deficiente. E, assim, é uma instituição que, como você disse, eu não fiz horas de voo no Aeroclube de São Paulo por questões na época financeira, mas eu fiz parte teórica, né? Cheguei a fazer meu piloto comercial então, tá lá no Aeroclube de São Paulo. E, assim, a estrutura na época que eu fiz, nós estamos falando isso em 90, 89, 90, era uma estrutura, aqui até hoje, né? Uma estrutura assim, invejável, né? Como alguns outros aeroclubes também do Brasil, como o Aeroclube de Belém Novo, no Rio Grande do Sul, que são referências aos aviadores, né? E isso daí, essa memória não pode se apagar assim por conta de um capricho de alguma coisa que tem que ser levado em conta. A falta de conversa, né, digamos assim, né? Conversa, e também eu acredito que teria que ter uma ajuda também ou estatal, governamental, algo desse tipo, para que essa memória permaneça Se aí. mantenha esse patrimônio. Se mantenha, né? E o Aeroclube, ele tem uma coisa, o Aeroclube de São Paulo, né? Ele tem uma coisa que para mim é única, né? O aluno do Aeroclube de São Paulo, desde o primeiro dia... Primeira hora de voo. Primeira hora de voo, ele vai estar voando numa terminal como São Paulo, né? Ele vai ter que fazer a notificação de voo, informando qual corredor visual que ele vai voar. Ele vai ter que chamar o solo para acionamento de motores, táxi, chamar a torre para decolagem. Né? Exatamente. Vai ter que chamar o controle de aproximação, né, para autorização para voar no corredor visual. Vai ter que reportar as posições, né? Isso é único, né, no Aeroclube de São Paulo. Você, fechando o Aeroclube, você vai perder essa qualidade única que esse Aeroclube tem. Então, eu acho que é isso. O caso agora está na justiça, mas a gente espera que, com diálogo, seja possível reverter essa posição, né? Eu tenho certeza até que para a operadora do aeroporto é super interessante você ter lá um patrimônio, né, histórico como o Aeroclube de São Paulo. E também não é só simplesmente fechar o Aeroclube, né, Mota? Tem a questão também do seguinte, e vai para onde? Aviões, vai para onde? Vai para onde? É porque eles alegam isso também. Não estamos fechando o Aeroclube. A gente só está retomando essa área. A gente vai precisar dessa área. O Aeroclube pode ir para outro lugar, mas vai para onde? Aonde? Tem avião, precisa de um aeroporto, precisa de uma pista. Porque o Aeroclube chama Aeroclube de São Paulo porque está onde? Está em São Paulo. Em São Paulo. Não faz sentido um Aeroclube de São Paulo. A casa do Aeroclube de São Paulo é o Campo de Marte e a gente vai lutar por isso. E o JetFlow está nessa campanha, né? Sim. Qual é a campanha?
fica a CSP, né? Todo mundo Que é a sigla de Aeroclube de São Paulo. Aeroclube de São Hashtag fica a CSP. Espetáculo, Mota, espetáculo. Bom, nós vamos aqui apoiar essa causa, com certeza, nós vamos apoiar Isso essa aí. causa e esperamos que tudo saia da melhor maneira possível. Certo, Mota? Espero que resolvam esse. Então, força problema aí. Aeroclube. Tamo junto aí, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos lá, Mota. Seguindo aqui, agora a questão. Nós tivemos alguns episódios atrás uma pergunta de um dos assinantes que nós não tínhamos esses dados certos, né, para passar. Qual é o valor que para se tornar piloto, né? Quanto que um piloto gasta para se tornar piloto, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos? Nós temos essas informações, Mota. Qual que é? Bom, primeiro assim, né? Esse valor, claro, pode variar bastante dependendo aonde o piloto decidir fazer o curso dele. Mas a gente puxou aqui que no Brasil, para piloto privado, vai gastar hoje algo em torno entre 20 e 40 mil reais. Mas isso daqui, só para complementar, 20, 40 mil seria um valor médio baseado em um aeroclube do interior, um aeroclube... Por isso essa variação entre 20 e 40, né? Você pode pegar desde um aeroclube lá menor do interior até uma escola maior com melhores recursos, né? Então vai entre 20 e 40, vamos dizer aí que a média é 30 mil, se ele fizer aí uma escola média no Brasil. Levando em consideração 45 horas de instrução? Levando em consideração 45 horas de instrução, já contando as taxas que ele vai ter que pagar no início, exame médico, eventual matrícula na escola, o pagamento de um curso teórico, que não é obrigatório, mas é sempre recomendado, né? Sim. Isso já está contando tudo. Aliás, recomendado não, é muito recomendado, porque é o alicerce, né, do piloto, o piloto privado. Concordo. Eu fiz o curso homologado, você também fez o curso homologado na época. Eu fico imaginando, se nós não tivéssemos feito, por mais que hoje tenha inteligência artificial, que tenha recursos, internet, mas eu acho que a questão do piloto privado, você fazer um face-to-face, você está vivendo a experiência do instrutor ao vivo, isso não tem preço. Não tem preço. Então, nós sempre aconselhamos, como também aqui nos Estados Unidos, quando o piloto vem fazer o teórico, né, do PLA, que nós chamamos de HPSTP, nós também sugerimos que o piloto faça presencial, para que ele viva a experiência de um piloto que voa aqui. E isso também vale também para quem está iniciando a carreira também. Eu acho que principalmente para quem está iniciando, né? Você está entrando em contato com algo totalmente novo, né? É muito legal ter o professor ali na sala de aula. Sem dúvida. Entre 20 e 40 mil, nós estamos falando então a questão do piloto privado. E para o comercial? Piloto privado. O comercial, é claro que varia mais ainda, porque você não precisa pagar todas as horas de voo. De repente, nesse meio tempo, você pode arrumar algum avião de um amigo, ou você até ter o seu próprio avião, e você vai acabar fazendo algumas horas de voo ali. Tem as horas obrigatórias ainda em instrução, essas não tem jeito, tem que fazer em aeroclube ou escola homologada, mas você pode fazer algumas horas fora. Mas, de um modo geral, normalmente a pessoa não tem essa disponibilidade de ter um amigo que tem um avião ou conseguir um avião para fazer. Então vamos colocar aqui que se ela tiver que pagar todas essas horas, né? Que vai ser o complemento para 150. Lembrando que para checar o PC tem que ter no mínimo 150 horas. No mínimo 150 horas. Então, levando em conta que um piloto privado é entre 45 e 50 horas, vamos aí estimar em torno de mais ou menos de 100 a 110 horas aproximadamente para dar 150 completar, horas. Gastaria em torno de... Entre 250 mil e 400 mil reais. Cara, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Essa variação maior, é claro, porque no PC já tem todas, além das variações de escola, tem aquelas variações do que o cara quer fazer, né? Pode fazer no monomotor mais simples, já no monomotor mais avançado, a hora que ele começar o voo por instrumentos que tem que fazer. Já no final pode começar fazendo multimotor, já para na hora do cheque já checar o multi, FR tudo junto. Então vai ter essa variação toda de preço. Se ele pagar as 150 horas de voo, as 110 complementares que seja, vai ser aí entre 250 e 400 mil reais, dependendo da escola, do tipo de avião
e do tipo de equipamento, que ele vai... Eu acho que esses R$400 mil aqui a gente pode considerar aí a maioria da instrução em um monomotor. Nós estamos falando em um Seneca, um Cessna 152, 172, e também incluir, se não me falha a memória, acho que são mais 30 horas de multi-FR, né, entre o multi-FR para poder completar e pedir o cheque já de uma só vez, né, multi-FR, né? O ideal é que se otimize esse gasto, né, fazendo o mínimo possível no que é obrigatório, já checar tudo de uma vez, realmente, multi-FR, mas fazer o mínimo possível em multi, que vai ser bem mais caro a hora de voo de um Seneca do que de um Cessna, vai ser mais do que o dobro, eu acho. E tentar fazer assim, o mínimo obrigatório e as restantes fazer no avião mais acessível possível, né? Entendi. Disponível ali na escola que ele decidiu fazer. Eu cheguei a fazer, no meu caso, Mota, eu cheguei a fazer todo o PP, né? Na época no Aeroclube de Bragança Paulista, no Aerobueiro, né? No Aerobueiro 115, né? Uhum. Depois, o meu PC e FR Multi eu fiz na Ivaer. Lógico, eu não paguei as 150 horas. Eu, dentro do tempo das horas entre o PP checado até ter as horas para checar o PC, eu voei com colegas que tinham avião, fui voando. A gente lógico, vai se virando, né? paguei, eu devo ter pago aí mais ou menos umas 70 horas mais ou menos desse total. E depois eu fui para a Ivaer, Escola Varig de Aeronáutica, em Porto Alegre, e fiz a complementação do que precisava para fazer o multi, e fiz no Seneca 3, e o IFR. E quando pedi o cheque do PC, já fiz o PC e IFR multi em um voo só. Eu também fiz isso, PC, IFR multi, e fiquei voando muito aerobueiro ainda, Tupi, Cherokee, do Aeroclube, só para fazer hora mesmo, né? Ainda sem contar a instrução IFR, nada. Lembrando que depois que você tem o PP, PC, IFR e multi, aí você fala, tenho tudo, só que você não tem hora, né? Você continua ainda... Não tem experiência suficiente para admissão em uma empresa aérea. Exatamente. Que nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso daí, né? E isso é uma diferença até grande, depois a gente fala também do Brasil para os Estados Unidos. Né? No Brasil, teoricamente, um cara pode sair do Aeroclube e sentar na direita do Airbus 320, né? Exato. Ele é elegível. Certo? Nos Estados Unidos não. E no valor aqui nos Estados Unidos, Mota, o que você Estados Unidos, a gente apurou aqui PP, né? Aliás, desculpa, isso aqui já formado PC, né? Entre 70 e 100 mil dólares. Entre 70 e 100 mil dólares é o que o piloto vai gastar. Aí você me pergunta, você acha que vale a pena vir para os Estados Unidos? Aí, minha opinião rápida, depende da condição financeira de cada um, obviamente, né? É claro que a gente sabe que a instrução aqui nos Estados Unidos tem um nível bem elevado, mas hoje com o dólar a 5, quanto que vai custar isso aqui, né? Mota, eu vou botar um parênteses nessa questão de vale a pena fazer o curso nos Estados Unidos. Lógico, para carreira, com certeza vale a pena você ter uma licença FA. Mas lembre-se que você, nós estamos falando para brasileiros aqui, lembre que você é brasileiro acima de tudo. Então o que acontece? Não adianta você ter uma licença americana sabendo que você pode ser que você não voe aqui nos Estados Unidos. E o Brasil, ele tem, o contrário dos Estados Unidos, o Brasil tem uma certa resistência à questão das horas voadas nos Estados Unidos para ser comprovada no Brasil. E a conversão da licença americana para a ANAC, ela é muito mais burocrática e complicada do que da ANAC para o FA. Então, a sugestão que eu tenho você faz no Brasil toda a tua base, tenha uma licença ICAO ANAC, faça seu PP, PC, FR Multi, e aí sim você agrega o FAA e você tem uma licença FAA. Lembrando que para estrangeiros, que nós vamos também falar isso daqui a pouco sobre as regras de contratação nos Estados Unidos, que para qualquer estrangeiro não se contrata com menos do que um ATPL, um Airline Transport Pilot, ou seja, o PLA americano.
Então, você pode ser CFI aqui, você pode ser um instrutor certificado com PC? Pode. Você pode dar instrução no Aeroclube? Você pode. Mas você não pode trabalhar em uma empresa, com uma companhia aérea, 121, tá certo? Então, se vale a pena como currículo, não tenha dúvida. Mas eu faria, lógico, depende da condição financeira, como você disse, mas eu faria uma carteira ICAO ANAC e depois eu faria também a carteira FA. Bom, isso varia muito de quem... Até porque quem vem para cá, né, além desse valor, se você converter, falou, não tem que converter as coisas. Para o brasileiro tem. O cara está vindo do Brasil com R$1, né, ele vai pagar as coisas em dólar, tem que converter. Vai sair já mais caro por conta da conversão que está hoje de 5 e pouco, 5,30 o dólar. E ainda tem os gastos todos com estadia, alimentação, transporte, etc., que nem colocamos aqui nessa conta, né? Então, assim, é muito caro. Mas a gente fez eu fiz uma continha rápida aqui, só para ter uma ideia, né, Pedro? Porque, infelizmente, se tornar piloto no Brasil está se tornando cada vez mais caro, né? Eu lembro que já era caro na minha época, mas fazendo uma conta rápida, assim, quanto que eu ganhava... Eu trabalhava de despachante na Transbrasil. Quanto que eu ganhava de salário e quantas horas de voo conseguia pagar com aquele salário. Hoje em dia você pega um salário um despachante também, cara, é muito menos. Ele consegue pagar menos. O poder de compra de hora é muito A hora baixo. de voo hoje, de um Cessna 152, esse aí que você falou, é 700, 800 reais, cara. Como é que você torna piloto no Brasil desse jeito? Eu não fazia ideia, cara. Não fazia ideia. Tá ficando muito... Eu estava pesquisando, eu fiquei assustado aqui com os preços. Aí eu fiz uma conversão rápida. Você vê aí o poder de compra, né, do brasileiro com o versus americano. A gente falou da conversão, sim. Tem que converter porque o brasileiro que vier fazer o curso nos Estados Unidos tem que converter. Agora, o americano... Olha aqui, o brasileiro, o salário mínimo em horas... Ele demoraria 3,3 anos para se formar piloto, com salário mínimo. 3,3 se ele investisse todo o salário dele, em hora de Sem voo. Comer, né? Sem comer, sem nada. O americano, 1 ano e meio. Né? É muita coisa também, é caro também aqui nos Estados Unidos, mas você vê a diferença é menos do que a metade para o americano. Também tem uma observação que no Brasil, a hora de voo, ela já está inclusa já a questão do instrutor, né? Quando você vai no Aeroclube... Mas isso aqui eu fiz a conta também, o americano, porque vai estar separadinho lá, hora de voo do avião, combustível... E você paga o avião e paga a hora do instrutor. Aqui já está embutido. Que você pode, inclusive, negociar a hora do instrutor. No Aeroclube, não. No Aeroclube já está embutido no preço. Aquele valor, né? E pronto. Então, tá. E que mais nós podemos complementar sobre esse assunto, Mota? Eu acho que sobre a pergunta que fizeram era essa, né? O valor para se tornar piloto. Então, um resumão final aqui no Brasil. Piloto comercial, dá para fazer por menos? Dá. Arrumar o avião de alguém para voar. Mas entre 250 e 400 mil reais para sair piloto comercial. A vantagem do Brasil é que o cara até, em teoria, consegue sair empregado da escola de aviação, em teoria. Claro, vai depender de como está o mercado na hora, se está contratando gente com menos experiência ou não, ponto. O americano vai gastar entre 70 e 100 mil dólares para se formar piloto, piloto comercial, mas o caminho é um pouco mais longo para ele chegar numa empresa aérea nos Estados Unidos. É verdade. Certo? Eu lembro que na época que eu estava à frente da parte de contratação na empresa que eu voava, né, no Brasil, um candidato chegou com uma CV, né, com uma JEPSEI, um logbook, com a primeira hora de voo dele até, acho que ele tinha 550 horas, e ele, com o mesmo logbook, com a mesma caneta e com o mesmo avião. Aí olhei, né? Para mim era estranho naquele momento. Hoje eu entendo como funciona, mas naquele momento era estranho. E ele falou para mim, não, meu pai comprou um avião. Que ele fez o cálculo de quanto seria para fazer o curso. Meu pai comprou um avião, eu contratei um instrutor, pagava a hora do instrutor e o avião ficou para meu pai. E é completamente normal acontecer aqui nos Estados Unidos. Já no Brasil não é normal você comprar um avião para fazer isso, porque o avião, inclusive, ele tem que estar
ligado a alguma instituição Autorizado para instrução. para instrução, né? E isso é um pouco estranho para nós, isso daí, mas é uma prática bem comum aqui nos Estados Unidos, você ter o próprio avião e fazer instrução nele mesmo. E outra, é fácil comprar, as pessoas, às vezes, eles dividem, né? 3, 4 pais de piloto aí vão lá de aspirantes a piloto vão lá e compram um avião e ficam dividindo, né? Tem esses clubes também de time sharing de aeronave. Muito legal. Tem muita coisa. Aí. E vamos falar um pouquinho agora de formação de pilotos nos Estados Unidos, Mota? Vamos. Então vamos lá. Piloto brasileiro, quais são os passos? O piloto brasileiro que está hoje de linha aérea já, né? Certo. Que está assistindo a gente que já está aqui. voando. Que está voando numa empresa aérea 121 no Brasil, como ou mesmo numa voando 91, 35. Que seja, já seja formado e já esteja voando profissionalmente. Ok. Pronto. Isso não vale somente para brasileiro, né, Mota? Isso vale para qualquer nacionalidade. Primeiro tem que ter em mente que nenhum piloto estrangeiro voa nos Estados Unidos sem ter 2 documentos. A residência permanente, ou green card, como queira chamar, e também o FAA. E o FAA que nós estamos falando, o mínimo é o HPL, que é o Airline Transport Pilot License, que seria o PLA brasileiro, né, em comparação aqui nos Estados Unidos. Então, esses 2 documentos, eles são mandatórios para você fazer, inclusive, aplicação. Tá? Você não consegue aplicar para nenhuma empresa aérea. Nenhuma empresa aérea vai pegar um estrangeiro e sponsorar esse estrangeiro e falar assim, não, nós vamos te formar aqui. Não tem. Não. Então, seguindo os passos, não estamos aqui para falar do passo em si, aprofundar, a gente pode fazer um dia, falar sobre como que é o step by step, né? Mas, primeira coisa, sempre nós aconselhamos o colega a procurar um escritório de imigração e já começar a fazer a aplicação, ver se ele é elegível a fazer a aplicação do Green Card e, em paralelo isso, já começar também a fazer o FAA. Porque você ter o FAA e o Green Card andam em paralelos. O que quer dizer isso? Não adianta você ter o Green Card sem ter o FAA, que você não vai trabalhar aqui. E também não adianta você ter o FAA sem o Green Card, também você não vai conseguir trabalhar. Então, uma coisa complementa a outra. Dá para fazer em paralelo? Dá. No mesmo tempo, dá para fazer também. Eu sei que a questão financeira, ela pesa muito. Mas para quem está planejando, Mota, uma residência permanente nos Estados Unidos, tem que estar ciente que custa. Claro. Não é uma coisa barata. Claro. Não é uma coisa... E hoje, por curiosidade, está muito mais barato. Mas muito mais barato do que na minha época, na tua época. Nós chegamos hoje... Na minha época, eu cheguei a gastar $38 mil somente na parte de imigração. E gastei, na época, em torno de $17, $18 mil para fazer a minha conversão da minha licença. Se a gente for somar tudo isso, dá quase $60 mil. Hoje, um green card aí gira em torno, uma média, entre 9 e 14 mil. O EB2, você está falando. O EB2, né? O EB2. E para você converter tua licença, se você já voa o avião, por exemplo, o Airbus 320, você vai gastar em torno de mais 12 mil. Talvez você vai gastar 30 no total. Se você quer fazer um inicial do Airbus, do zero, você vai gastar em torno de mais 20. Então, nós estamos falando aí de 40 mil. Mesmo assim, nós estamos falando de 20 a 30 mil dólares a menos que 6 anos atrás. Entendeu? Então, o candidato tem que procurar a aplicação da residência permanente, ter o FAA, e assim que ele já tem o FAA na mão, tá certo? Ele já está apto a procurar emprego aqui nos Estados Unidos. Então, só para dar uma resumida, vamos lá. O EB2NW, especificamente, claro que existem outros tipos de visto, né? Mas o EB2NW é aquilo, é para quem não tem nenhum tipo de laço com os Estados Unidos, né? Tem outros vistos aí, que seria o cara que tem parente já, tem o pai, não interessa, casou. Não interessa não vamos nem falar disso porque seria muita coisa. O EB2NW não, é o visto, a gente fala mais sobre ele porque é aquele visto para quem não tem nenhum tipo de laço com os Estados Unidos, é o visto mais tangível, né? Sim, é aquela pessoa que quer aplicar para os Estados Unidos baseado
no expertise dele, né? Isso aí. Baseado no background profissional Experiência dessa profissional. experiência. Porque, inclusive, o EB2, você tem duas maneiras de aplicar. Você tem através de Advanced Degree, onde você tem que ter um bacharelado, um nível acadêmico na área. Na área. Proposta. Não adianta você ter bacharel, por exemplo, em direito para você querer aplicar para aviação. Não serve. Você tem que ter, na área de aviação, você tem que ter ou ciências aeronáuticas, ou aviação civil, ou engenharia aeronáutica. Uma dessas três que é associado à aviação. Certo. E após o bacharelado, após você ter formado e recebido o seu diploma de bacharelado, você tem que comprovar, no mínimo, 5 anos na área de aviação, principalmente em regime CLT. Os Estados Unidos, Mota... Isso agora, tem que ser empregado. Os Estados Unidos não reconhece para aviador o que nós chamamos aqui de part-time, ou o que a gente chama no Brasil de freelance, né? Ou PJ. Porque no PJ só existe no Brasil. Por que PJ no Brasil? Para o piloto ganhar um pouco mais de dinheiro e o patrão pagar menos imposto. Só clarificando, o piloto ele pode aplicar de duas maneiras, né? Ele pode aplicar através de Advanced Degree, ele tem que ter o bacharelado na área de aviação, e após o término da faculdade do bacharelado, ele tem que comprovar 5 anos na área, no field de aviação, CLT, ou seja, registrado, ganhando salário, tendo 13º, tendo o recolhimento dos impostos, tudo bonitinho. Não são aceitos para os Estados Unidos comprovação através de PJ e nem a part-time, que seria o freelance. E 5 anos após formado, se ele já voava durante a formação dele, ele voava e estava lá fazendo a faculdade, o que ele voou antes não vai valer. Não conta. Isso acontece demais, muito aqui. Por exemplo, o piloto tem 3 anos já na área. Ele tem 3 anos, está voando, por exemplo... Como muita gente hoje já está voando. Eu mesmo foi assim, eu estava voando e fiz faculdade de ciência aeronáutica. Só contaria depois que eu me formei. Exato. Certo? Então, vamos colocar um exemplo prático. Você tem 3 anos dentro de uma linha aérea. Vamos lá que você está voando na Gol, por exemplo. Lá, Boeing 737, você tem 3 anos de linha aérea. Mas você começou a fazer a faculdade o ano passado, ou seja, você tem 1 ano de faculdade. Esses 3 daqui a 3. Exatamente. Esses 3 anos vai contar para você aplicar como Advanced Degree após a tua formação acadêmica? Não vai. Você tem que terminar a tua faculdade, terminou, aí sim diploma, contar 5 anos. Começa os 5 anos. Contar 5 anos. Mas existe a outra maneira de aplicação, que nós chamamos de Exceptional Ability. O Exceptional Ability é exatamente para aquelas pessoas que, no meu caso também, e também no teu caso, que não tem a graduação, o bacharelado na área, né? Porque na nossa época não era obrigatório, né, Mota? Na nossa época... Não, eu acabei fazendo depois, mas na época que eu apliquei eu não... Não, eu acabei não fazendo. Eu não tinha. Mas, para quem não tem o bacharelado, você pode comprovar com, no mínimo, 10 anos na área. 10 anos na área. Também, CLT, tudo bonitinho. Essa é uma pergunta que vem muito, assim. 10 anos também vínculo empregatício. Não adianta assim, eu comecei a flight school, a escola de voo, há 10 anos atrás, o meu primeiro emprego foi há 7 anos. Não, esses 3 anos não vai contar. Eu recebo muito 10 anos currículo. Trabalhando como piloto. Piloto, exato. Eu recebo muito currículo para dar o feedback de análise técnica. Se esse piloto ele tem a viabilidade ou não, tecnicamente, para aplicar para um EB2 NW. Né? Para quem não sabe, o EB2 quer dizer Employed Basement, Second Preference, é segunda preferência na categoria de Green Card, e o NW é o National Interesting Waiver, que é o interesse nacional. Então, o cliente ele manda um currículo, aliás, o candidato ele manda um currículo mostrando assim, trabalhei no Aeroclube X do período tal a tal, 2 anos naquele aeroclube. Depois disso, ele foi voar um King Air, ou de um fazendeiro, ou de um táxi aéreo, do período tal a tal, e depois ele entrou numa empresa aérea, seja ela qual for, e ele está daquele período tal a tal. Ele cumpre os 10 anos de aviação ali, ele cumpre.
Mas na hora que você vai fazer a análise técnica, ou seja, quando você estava naqueles 2 anos de aeroclube, quando você era instrutor do aeroclube, a primeira pergunta que eu faço para você, qual o teu regime de salarial, de trabalho que você tinha nesse aeroclube? Ah, era freelance. Esses 2 anos já se caiu. Perdeu. Ou, não, eu sou CLT. Tá bom. Mas qual era a tua função dentro do aeroclube naquela época? Ah, minha função na época era só dar aula de performance ou teoria de voo e eu não subia no avião. Também não serve. Então ele teria que ter os 2 anos CLT e ser instrutor de voo. Sim, está dentro do avião. Aplicando como piloto, tem que ser piloto. Beleza. Aí, vamos para o segundo, logo na sequência. Ah, voei mais 2 anos o King Air. Tá bom, e esse King Air? Não, eu era freelance também. Também já não dá. Você tem que ter também CLT nesses 2 anos. Aí, mas eu já estou há 6 anos na empresa X, registradinho, CLT, bonitinho. Ok, você tem 6 anos. Maravilha. Você tem o nível superior na área? Tenho. Quando que você fez o nível superior? Quando você se formou? Há 3 anos atrás. Então falta mais 2 ainda para atingir os 5 anos. Ou, não, eu me formei há 8 anos atrás. Você tem 6 de linha aérea? Beleza? O CLT pode aplicar. Tá. Entendeu? Agora, quem não tem o bacharelado vai ter que, infelizmente, dentro desses 10 anos, vai excluir 4, que é 2 anos de aeroclube que não tem, nesse exemplo que nós estamos dando, evidentemente. 2 anos que não foi instrutor do aeroclube CLT e também 2 anos que voou um avião que não era CLT. Ele só tem 6, ele tem que esperar mais 4 anos para poder completar os 10 mínimos. Esses são mínimos, tá, Mota? Tudo que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte, não quer dizer que mínimo vai passar. Mínimo é o mínimo requirement exigido pela quanto mais melhor, é claro. Exatamente. É até legal você falar isso, né, Petri? Porque você está sendo honesto em falar exatamente os requirements, mas tem que abrir o olho na hora de escolher um escritório de imigração, porque vão ter muitos que vão falar assim, não, esses 2 anos de aeroclube, você era coordenador de voo, você era professor de sala de aula, conta sim, dá para se aplicar. Vai ter muita gente que vai vender o peixe errado, né? Mota, e vai dar ruim no processo. O que acontece é o seguinte, como eu já trabalho com isso há muito tempo, e eu já vi de tudo aqui, praticamente quase 100%, vou colocar, das empresas, dos escritórios de imigração que vivem de imigração, eles precisam vender. Eles precisam vender o produto. Tá? Eles não estão errados. Mas, às vezes, esse escritório, eles não têm a noção de como funciona a aplicação para um piloto. Experiência com piloto. Com piloto. Mas, se você apresentar um currículo para esse escritório, muito provavelmente ele vai vender o peixe para você, porque vender imigração é o que você quer ouvir, para começar. E às vezes nem foi mal intencionado, foi só o que você falou, eles não têm o expertise na área de área. Porque o que acontece? Quando ele aplica esse currículo para análise e ele vai demonstrar que ele voou 10 anos, ou ele voou 5 depois de um bacharelado, etc. e tal, o que o escritório vai fazer? Vai vender o que ele quer ouvir. Entende, Mota? Porque vender imigração é uma coisa simples, porque você vende o que o cliente quer escutar. E a gente tem que vender a realidade. É uma coisa que eu não faço, é vender uma coisa que não está dentro dos critérios. Então, o que acontece? Por quê? Lá na frente, quando der uma RFE, que é Request for Evidences, né? Ou der um denied, o que vai acontecer? Você me enganou? Não enganei não. Eu fiz o processo certinho para você, só que infelizmente você pegou um oficial aí que ele tem um coração, não é um coração mole, o cara foi duro, o cara analisou a fundo, vamos reaplicar de novo o teu caso, aí você vai perder mais 2, 3 anos aí. Então hoje, o aplicante para um green card, independente do que for, se ele já tem todos os critérios, se cumprir todos os critérios, tudo à risca, ele já tem 50%, Mota, 50% de chance de ser aprovado. 50 de sim, 50 de não. Ok? Você imagina, se você pegar um piloto que não tem esses critérios mínimos
esses 50% vai cair para 10%, 15%. É. E eu acho, na minha visão, uma sacanagem você tirar um dinheiro de uma pessoa hoje, que ainda o dólar vezes quase 6 aí, para aplicar para um negócio desse daí, e você sabendo conscientemente que essa pessoa não vai ter chances de ser aprovada. Então, eu não faço isso. Eu boto a cabeça no meu travesseiro, consciente de que tudo que eu faço, tudo que eu transmito para o meu cliente sobre isso daí, eu falo exatamente a realidade, exatamente o que ele vai encontrar pela frente. E eu sempre falo, eu prefiro não vender nada para você e ser teu amigo, ganhar uma amizade, do que eu vender para você e ficar acabando levando um cliente nas costas em termos assim de hoje de 2 a 3 anos, até 4 anos. De arrastando aquele processo. Arrastando. E detalhe, né? Quando dá certo, ou seja, se aprovou um cliente, não faz mais do que tua obrigação, porque o cara pagou. Você deu certo. Agora, quando dá errado, Mota, aí aquele ditado, né? Que para a parte pró não expande, né? Para a parte negativa, aquilo vai para uma rede, né? Entendeu? É sem dúvida um processo que quem está fazendo tem que estar totalmente ciente dos riscos e das possibilidades de dar certo ou de dar errado. Muito, muito, muito. Certo? E, bom, vamos lá. Aí deu certo. Tirou... Tá com o green card na mão. Tá com o green card na mão. Ele vai converter a licença. O ideal é converter a licença... mesmo ele sendo PC, ele pode pegar o PLA direto nos Estados Unidos, certo? Sim, desde que ele tenha os mínimos para o PLA. O PLA. E o ideal, em termos financeiros e de tempo, é que ele faça no mesmo equipamento que ele está voando ou que ele tem experiência recente no Brasil, certo? Exato. Então, um piloto da Gol vem aqui, Faz no o ideal é fazer no 737, um piloto da TAM, da Azul, o ideal é fazer num Airbus, certo? Isso. Na verdade, porque o americano, ele reconhece a sua experiência no seu equipamento atual e te permite fazer um curso mais reduzido, é isso? Exato. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar qual a linha do tempo, o procedimento de um piloto brasileiro para fazer a conversão da licença dele, ANAC e CAL, para o FAA. Primeiro, ele tem que ter os mínimos para o PLA americano. Lembrando que no Brasil, o entendimento de 1.500 horas é 1.500 horas como PIC, Pilot in Command. O que entende no Brasil? O piloto está na esquerda, voando na esquerda. Muitos pilotos hoje estão voando numa linha aérea, seja Gol, Latam, Azul. Ele tem 3.000 horas, mas ele não tem as horas não tem de PIC. Nos Estados Unidos, essas 1.500 horas ela é considerada Pilot on Command. Qual que é a diferença? PIC e POC, né? PIC e POC. O Pilot on Command é entendido que você está como Pilot Flying. Não interessa qual lado do avião você está. Se você está na esquerda ou na direita. Se você está pilotando, eles estão considerando que você está comandando o avião. Não sabia disso. A decisão de comando é do comandante. Mas quem está voando... Mas quem está voando é o Pilot Fly. É considerado como Pilot Fly, é o que está operando o avião. Eles consideram que é o comandante do avião, não o comandante das decisões, tá ok? Então, existe essa diferença. Então, tem os mínimos, como, por exemplo, 1.500 horas, 75 noturna, 500 de cross-country. Enfim, tem os mínimos, inclusive, a gente tem esses mínimos, a gente pode até depois divulgar os mínimos sem problema nenhum. Então, ele tem que ter esses mínimos para ele ser elegível a fazer uma carteira PLA americana, que a gente chama de HP aqui, né? HP e Restrict HP. Bom, o piloto tendo esses mínimos, aí ele tem duas maneiras de tirar o HPL dele. Através do multi-engine, multimotor, seja num Seneca, seja num Seminole, que é o Seneca de cauda alta, em T, ou fazer no avião que ele voa recentemente, que pode ser o Airbus, pode ser num Boeing, até mesmo um ATR, que é um avião muito difícil de achar. Quem tem... Poderia qualquer avião, desde que tenha um simulador aqui. Exatamente, e tenha o curso homologado.
Então, vamos colocar que o piloto não tenha nenhum desses equipamentos. Qual seria qual que seria o caminho? Ele pode escolher um aeroclube, uma escola aqui de voo, que aqui o termo aeroclube não existe, a escola de voo aqui. Ele pode ir lá contratar, fazer as horas no 152 ou no 172, ou no Seneca, o que for, e faz o check ride dele e a carteira dele vai vir PLA, ou seja, ATPL, tá certo? ATPL, Multi-Engine Land. Multi-Engine Land. Esse piloto pode voar single engine aqui? Não. Não pode. Para ele fazer o endorsement do single engine, ele tem que fazer o treinamento no monomotor e pedir o cheque do monomotor. Que é o meu caso, eu não tenho monomotor aqui. Nem eu. Porque aqui se chama-se AMEL e ACEL. O que quer dizer AMEL e ACEL? Airplane Multi-Engine Land, e ACEL quer dizer Airplane Single Engine Land. Então a tua licença ela vai vir ATPL Multi-Engine Land. Pronto, acabou. E o English proficiência, lógico. Já o piloto que escolhe fazer, esse mesmo piloto que não tem um Airbus ou um Boeing, ele pode fazer o inicial do Airbus ou o inicial do Boeing. Ele vai fazer essa licença dele, e ele vai fazer, quando ele checar, ele vai sair o ATPL mais Multi-Engine Land, porque nos Estados Unidos, aviões multi-engine são todos aviões que têm 2 motores ou mais. Não é um Seneca. No Brasil é Seneca para e para o tipo, como o Airbus, é considerado tipo, separado. Tipo. Ele vai sair também com o A320 ou com o B737 e mais o English Proficiency. E para aqueles que já voam um avião, tá? Ele vem fazer o que a gente chama aqui de upgrade, ou depende do nome que se dá na tua certificação do seu treinamento. No caso da JetFlow, nós chamamos isso de Combo Course, né, que é o HPSTP, mais o Prior Experience, aquele piloto que voa o avião. Ele vai fazer um curso reduzido, porque ele já tem experiência no Airbus, e ele vai fazer o curso muito rápido, é 1 dia de ground school, 2 sessões de simulador e o cheque, e ele vai sair com a carteira dele ATPL, Multi-Engine e o Airbus 320. Lembrando que em qualquer circunstâncias aqui, o piloto tem que fazer primeiro um curso mandatório que chama-se ATP-CTP. O que é o ATP-CTP? É o Airline Transport Pilot Certification Training Program. Nada mais, nada menos do que o teórico do PLA americano, que é um curso mandatório a ser feito, ok? Ele não tem, posso estudar by self, não. Você tem que cumprir essa carga horária de 30 horas de sala de aula e 10 horas de simulador. Quando você termina essa carga horária, você recebe o ATP-CTP Graduation Certificate. No dia seguinte, você faz a prova do written test do FA. Só com ele você pode fazer a prova. Exatamente. Sem esse certificado, você não consegue. São 125 questões, onde você tem que acertar no mínimo 70%. Você passou na prova, você recebe o resultado na hora, você já está apto para o dia seguinte já fazer o type rating do Airbus, do Boeing, do que for. Tá. Em resumo, para fazer no avião, eu não tenho como te descrever tempo, de quanto tempo demoraria, porque nós temos fatores externos, como tempo, verão, inverno, questão de nevoeiro, questão de thunderstorms, etc. Então, não sei quanto tempo demora. E também não existe um programa fixo para o avião. Vai da tua proficiência, de como é teu pé e mão. Já no Airbus ou no Boeing, existe um programa já escrito. Então, esse programa tem que ser cumprido. O sílabus já existe pronto. E é um programa já definido. Ou seja, para um inicial, um piloto do zero, ele vai precisar, entre o ATP-CTP mais o Type Rating do zero, ele vai precisar em torno de 25 dias, mais ou menos. E o piloto que já voa o avião e ele vai fazer o curso reduzido, ele precisa em torno de 16 dias. Então, ele vai chegar aqui, só vai atrasar se tiver problema de doença, passar um furacão aqui e tiver que desligar os simuladores, ou algum problema muito sério técnico. Fora isso, dificilmente vai extrapolar esses 16 dias aí para quem tem experiência.
Entendi. E aí, ele já sai daqui com a licença dele temporária na hora, que essa temporária, diferente do Brasil, você tem que esperar ser emitida a tua licença com o teu código, né? Porque no Brasil, você recebe o teu código ANAC e você tem o número da tua licença, da tua licença PLA. Nos Estados Unidos não existe isso. Nos Estados Unidos você tem o que nós chamamos aqui de Certificate Number. Então você vai receber um Certificate Number, assim que processar o FAA terminar toda a análise do teu documento, você vai receber um Certificate Number e esse Certificate Number vai ser pro resto da vida. Você não vai ter um número de licença FAA e um número de código FAA. É um número só para aquilo lá. Tá. E o Type Rating, ele é lifetime. Ele não vence que nem no Brasil a cada ano. Uma vez por ano você tem que fazer mandatoriamente um recheck, né, um recurrent. Mandatoriamente não precisa. Aqui você não pode ficar mais do que 59 meses sem fazer um proficiency check, ou seja, uma saída de simulador. Você vai fazer um treinamento de 2, 3 horas e uma saída de simulador de check. Pronto. Até 59 meses. Tá. Então, funciona assim. Parece complicado, para quem não conhece, parece complicado, porque é muita informação. Só que, por incrível que pareça, é muito mais simples do que converter uma licença FAA para ANAC. É muito mais fácil. ANAC é muito burocrático. Não só a ANAC, como qualquer outra, né? Você converter daqui para EASA, para qualquer outro lugar. O americano tem esse negócio, né? De ser bem pragmático e simples, né? Exato. Nas coisas. Então, straightforward, como eles falam. Né? Mas o piloto ele pode vir fazer o curso dele, terminar, ele com um green card na mão, com FA na mão, porém tem um problema, Mota. Ele tem 1.500 horas totais. E aí, esse piloto vai conseguir entrar numa empresa Legacy ou Major? Não, muito difícil. Muito difícil. Vai ser muito difícil. Então, Petro, vamos lá. Falamos sobre a conversão, falamos sobre o green card, conversão de licença. Então, agora o piloto tem o green card, pode trabalhar aqui, converteu a licença dele, tem o FA. Ele vai, então, o próximo passo, óbvio, procurar emprego. Então, aí você falou, 1.500 horas, ele está elegível, qualquer empresa, quase qualquer empresa que você entrar no site, vou procurar emprego aqui na American Airlines, requerimentos, vai estar falando 1.500 horas. Na verdade, vai estar falando, você tem que ter a licença ATP, certo? ATP. Exato. E a gente sabe que para essa licença 1.500 horas. A maioria das empresas elas vão ter isso como requirement. Diferente lá, você vai procurar emprego no Middle East, não sei o que, eu quero 5.000 horas, eu quero 8.000 horas, no Brasil mesmo. Não, aqui, normalmente, como requirement, eles vão citar isso. Porém, é muito difícil, para não dizer impossível, um piloto com 1.500 horas, recém-checado o ATP, entrar, não digo nem numa Legacy, mas entrar numa outra Major qualquer, uma outra Major menor. É muito difícil. Mesmo numa cargueira aí, já que já voa em aviões maiores, é muito difícil. O caminho, normalmente, do piloto americano vai trabalhar de instrutor, CFI, depois ele vai entrar em numa 135, né, para ganhar experiência. E quando ele tiver lá somado suas 3.000 e tantas horas, 4.000, aí de repente ele vai conseguir aplicar até para uma regional, para depois para uma empresa maior. Sim. O detalhe é que o piloto, vamos falar do piloto brasileiro, que chegou aqui com EB2NW e converteu a licença dele, só o fato dele ter o EB2NW com 5 anos de experiência, né, pelo Advanced Degree, como você explicou, ou 10 anos pelo Exceptional Ability, só isso já vai dar ao cara uma experiência muito maior do que esses mínimos aqui. Com certeza. O cara que voa 5 anos, já contando lá o que ele fez de aeroclube, escola de aviação e blá, 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 no mínimo ali, 5.000 horas de voo ele vai ter já, 4... Mas você acredita que eu tenho um cliente que foi aprovado o EB2 dele com 1.700 horas, ele voa um avião, Citation, mas ele voava em uma executiva de uma empresa que queria fazer 40 horas por ano. Tem esses casos executivos. Eu acabo falando aqui de linha aérea, mas vale lembrar que tem os casos de executiva que voa muito menos
em termos de hora de voo, voa muito menos do que um cara que está voando na linha aérea. O cara da linha aérea, ele vai ter... o cara com 10 anos de linha aérea que fez o Exceptional Ability, ele vai ter no mínimo 6, 7 mil horas de voo aí, né? Exato. Então ele vai ser... Aliás, um piloto desse, ele até vai ter mais dificuldade de entrar numa regional do que entrar numa Major ou numa Legacy, né? Porque o cara da regional, quando ele vai contratar, ele olhar o cara, esse cara aqui era comandante de 777 no Brasil. Ele vai entrar na regional aqui como trampolim, ele vai voar um pouquinho e vai embora. Eles sabem disso, acabam não contratando. Exatamente. É muito mais fácil do cara entrar direto numa Legacy e a gente tem visto isso, né? Brasileirada aí entrando, American Airlines, United, UPS. Não, você Delta, né? Você quer ver um exemplo prático? A Breeze Airways, né? A Breeze é do David Neeleman. Ele abriu para você sair comandante aqui, você tem que ter 1000 horas, né? Tem que deixar também bem claro que a questão de prazo de sair comandante aqui varia muito de empresa para empresa, varia muito de tamanho da empresa, sim. Etc. e tal. Mas tem que ter não vamos entrar nesse mérito, porque é um mérito que é uma discussão de cada um. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Mas aqui a gente fala de trabalho, a gente não fala de posição. Você estando empregado e recebendo seu salário, está tudo certo. Mas, enfim, a Breeze Airways é uma empresa que, como ela estava iniciando há 2 anos atrás... Estava contratando direto comandante. E estava direto comandante. Mas, vamos lá, para contratar comandante direto, ele tem que contratar comandante que já voa aqui dentro dos Estados Unidos e que tenha 1000 horas no mínimo, não 121 ou 135, 1000 horas. Que é 121... Ele tem que ter, na 121 ele tem que ter 1000 horas, seja como na posição de copiloto ou comandante. Se ele voa 135, ele tem que ter 1000 horas na posição de comandante. Exato. Então vamos lá, ele contrata direto um comandante de uma outra empresa aérea e aí chama o Mota. Aí promete para o Mota que assim que cumprir as 1000 horas, você vai ser promovido a comandante. O que ele faz? Voa 1000 horas, quanto tempo vai dar isso daí? 2 anos? Talvez aqui, né? 2 anos, vamos colocar. E aí saiu as 1000 horas, você já saiu comandante lá. Você não fica 6 meses na Breeze, você já vai para outra empresa. Você vai querer ir para uma maior. Já vai para uma maior. Por quê? Salário, as condições o pacote, né? Pacote. Então, é muito diferente, o pacote é muito diferente. É muito diferente de uma empresa para outra. Mas é muito diferente. Mas todas elas, Mota, elas têm um mínimo, só para você ter uma ideia. A United, American, a Piemont, a PSI Airlines, a GoJet, alguns exemplos, né? Elas pedem o HP, tá? Irrestrito, multimotor mínimo. Não pede nem Type. Eles pedem no mínimo um HPL checado, multimotor. Você tem que ter o exame médico primeira classe. Você tem que ter a licença de radiotelefonia, que chama-se aqui de FCC. Tem que ter passaporte válido. Você tem que ter documento de residência ou documento de trabalhar nos Estados Unidos, tá certo? Seja ele qualquer oferta de documento que você possa trabalhar aqui, seja Green Card ou qualquer outro documento que permite você trabalhar nos Estados Unidos. Você tem que ter uma experiência mínima de 1.500 horas totais. Aí vem algumas diferenças. Por exemplo, a United pede preferencialmente dessas 1.500 horas, 1.000 horas em aeronave a turbina, e 100 horas nos últimos 12 meses. Já a American Airlines, ela pede os mesmos, primeira medical, licença, passaporte válido, licença de trabalhar nos Estados Unidos, e não fala quantas horas ela quer, se quer com jato, se quer turbohélice, nada. E assim vai. Mas todas elas, aqui uma curiosidade, a Piedmont Airlines, ela fala 1.500 horas totais, sendo tendo mínimo 50 horas multimotor e 250 horas como PIC. Certo? Você vê como que é cada um, né? A GoJet, por exemplo, ela pede 100 horas noturnas, 75 instrumentos, 200 de navegação e 25 multimotor. Cada um, mas na essência, no final... A essência é a mesma, são pequenas variações. O legal que você falou do type rating, e o pessoal que vai, quando a gente vai procurar emprego lá fora, normalmente, lá fora digo, fora do Brasil e fora dos Estados Unidos, normalmente o type rating é muito importante, se não essencial, né? Raras empresas vão te contratar num tipo diferente do que você voa atualmente.
Os Estados Unidos, não. Não estão nem aí. Se você entrar numa empresa e for voar o mesmo type rate que você já voa há 20 anos, você vai fazer o curso inicial Do zero, do como se mesmo você nunca jeito. tivesse voado avião. Exatamente. Então, o type rate aqui é o que menos interessa. Isso para airliners. Táxi aéreo também, a 135, acredito que também. O type rate começa a ser importante aqui se for voar um avião privado, aí um Gulfstream privado, um jato, outro jato qualquer. Aí eles começam a se interessar pelo type rating, até porque esses type rates são muito caros e o cara prefere um cara já com experiência e que vai gastar menos no treinamento do cara. Mota, eu acredito que, assim, por mais que o type rate não seja um requirement mínimo para ser contratado, eu acredito que, assim, se você tem 10 currículos, 8 currículos com quem tem type rating, principalmente... Sim, sempre tem essa diferença. Aquele avião que a empresa tem, né? Então, se a gente está falando de uma empresa que tem Airbus, se tiver um currículo, imagina 3 currículos exatamente iguais, só que um é o type rate do 767, o outro é type rate no 320, o outro só multimotor. Qual que você acha dos 3 que ele daria preferência? É claro, eu entendi. Aquele que tem o avião. Claro. Se no caso do Airbus, se tiver 767, 767. É. Mas, quando você entrar para fazer o curso lá, inicial. você vai fazer um inicial do zero como você nunca tivesse voado avião na vida. Vai. As preferências pode ter mesmo, sempre quanto mais experiência e quanto mais qualificação, melhor. Mas vale destacar isso daí, que o type rate não vai ser importante, não vai ser um item que vai desqualificar, até porque a maioria das empresas grandes aqui, elas têm inúmeros tipos de aviões, né? Tem vários tipos diferentes. E o que vai definir que avião que você vai entrar, em nenhuma das grandes empresas, é a sua experiência prévia. É simplesmente no seu primeiro dia de contratado, no seu primeiro dia de aula, algumas empresas baseadas em sorteio da turma, outras baseadas em o número do seu Social Security, outras baseadas na sua data de nascimento. Eles vão distribuir a senioridade e a partir daquela senioridade da turma, você vai ter, tem tantas vagas disponíveis para essa base e esse equipamento, tantas para essa base e esse equipamento, tantas para essa base e esse equipamento, e vocês vão escolher ali baseado na nova senioridade de vocês. Ponto. Se você for Airbus e tem vaga para Airbus e Boeing, a sua senioridade que vai ditar qual avião que você vai voar. Não é, porque esse aqui já voa Airbus, vai para Airbus, não. Exatamente. E tem uma curiosidade aqui nos Estados Unidos também, que isso não acontece em, acho que, nenhum outro lugar, tirando, lógico, Middle East, tirando esses lugares assim, mas aqui você tem até a opção de entrar direto na internacional. Tem. Aqui tem gente que, por exemplo, já vai direto para o 777 na American Airlines. Se tiver vaga para nova turma, ele vai direto. Vai direto. E o outro, que é mais novo, vai voar 737 e o outro já vai direto para o 777. Sim. E às vezes o cara mais antigo, deu a turma ali, você é uma senioridade na minha frente. Tem vaga para o 777 e tem vaga para o 737 doméstico. Às vezes você sendo mais antigo, por interesse pessoal seu, a gente já falou aqui no programa anterior por que o americano lida assim, né? Porque ele coloca a qualidade de vida dele em primeiro lugar. Mas às vezes para você o 737 é mais interessante do que o 777. Sem dúvida. Porque você vai ter rotas melhores, você vai estar uma base mais perto da sua casa. Cara, são tantas variáveis que é difícil a gente falar aqui. Teria que abrir um programa inteiro só para falar sobre isso. Bom, agora, só para a gente ter uma ideia, Mota, as empresas estão contratando? Estão contratando. O que eu ia falar aqui antes, rapidinho, para a gente, acho que a gente está até se alongando demais. Então a gente fez tudo, vamos procurar emprego. Uma fonte legal de procura de emprego é participar dessas feiras que as diferentes associações promovem. São conferências, né? O famoso que eles chamam de meet and greet, que seria, conheça e cumprimente. Então, as diferentes associações, tem a Associação dos Pilotos Latinos, dos Pilotos Negros, das Mulheres. Você não precisa ser mulher para participar de uma convenção dos pilotos mulheres. Ela é organizada pela Associação dos Pilotos Mulheres. Você não precisa ser latino para participar
da Convenção de Pilotos Latinos. Eles simplesmente são os organizadores. Nessas convenções que essas associações, diferentes associações, tem várias, promovem, eles chamam as empresas aéreas levam representantes e aí chama meet and greet, é conhecer e cumprimentar. Esse meet and greet é uma grande fonte de você fazer o seu network ali com aquela empresa, o cara te conhecer, você participa, às vezes você já faz até uma pré-entrevista ali, e é uma grande fonte para você poder já entregar teu currículo. Entregar o seu currículo, aparecer, ser conhecido, né? Por isso o greet, né? Meet and greet, e você conseguir eventualmente uma chance de uma entrevista daí sim formal nessas empresas. Mas você sabe, Mota, que no final de semana passada agora, dias 18 e 19 de setembro aqui em Orlando, teve o encontro da LPA, uma dessas, que é uma das mais conhecidas, inclusive para o público brasileiro, né, latino-americano, chama Latino Professionals in Airspace. Yeah. É uma feira, né, onde as empresas elas abrem a oportunidade de você já fazer a aplicação, inclusive lá dentro da feira. Sim. O ano passado, 2024, eu estive presencialmente. Fui com o Tércio lá na feira, e você, por exemplo, a American Airlines tem o stand dela. Ela tem várias cadeiras, você chega nesse stand, você bota teu nome lá, fica quietinho lá com o teu currículo, e tem vários pilotos que já vão te entrevistando na hora ali. Ele já recebe o teu currículo, já faz a tua entrevista técnica ali, e dali ele já vai te dar aguarde a decisão. E você recebe alguns dias depois o prosseguimento ou não no teu processo seletivo. Se você passar já na entrevista lá com esse piloto lá, ele já te passa para o RH, para a prova. Porque ali você já é avaliado, inclusive, no inglês, né? Sim, você já é avaliado no inglês, avaliado na sua parte técnica, no teu background técnico. E se ele achar que você dá para prosseguir, ele vai te já passar para o RH e vai começar o processo de admissão propriamente dito, né? Eu estive lá o ano passado, muita gente, encontrei bastante gente. Esse ano me disseram também que estava bem concorrido, e todas elas, inclusive eu tenho até aqui como é que fala? Um folder, né? Daqueles, só para ter uma ideia de quem vai se apresentar. De quem se apresentar, mas geralmente, deixa eu até dar uma olhada aqui, todas elas tinham, aqui ó, só para você ter uma ideia, American Airlines, United, Southwest, Cirrus, Delta, Piedmont, Flexjet, GoJet, Envoy, Spitfire Elite, PSI Airlines, Alaska, Hawaiian, Republic Airways, Wings, Sun Country Airlines, Endeavor Air. Pode ver que ou as legacies ou as majors. Pode ver que esse ano aqui muito pouca regional não, low fare, low cost não estava. Spirit não precisa nem falar. Spirit está nesse problema de não sabe se vai para frente ou para. A JetBlue não está contratando, está fechado. E também a Frontier também está fechado. E as cargueiras estão bem reduzidas também, né, Mota? No momento está meio reduzido aí das cargueiras. A UPS está contratando, porém fechou a janela de aplicação. Então ela está contratando quem já estava em holding, né? A FedEx também, a FedEx está bem parada no momento, essa parte de contratação. E como você falou aí, fechado. É mais fácil falar quem está fechado, porque o resto está tudo aberto, né? Spirit, JetBlue, Allegiant e Southwest abriu. Foi tanto application que logo depois eles já mandaram um e-mail, a gente recebeu tanto application que vai ter que fechar. Mas vão contratar ainda por muito tempo, porém, quem já aplicou. E rapidinho, você falou das feiras, você falou da LPA, que foi agora aqui em Orlando. Quem chegou nos Estados Unidos, quer procurar emprego, eu recomendo, vá nessas feiras, tem um custo, normalmente vai custar aí mais ou menos $200 a entrada. Você pode também se associar àquela associação que está promovendo a feira,
São várias, vai pagar uns $50 por ano para ser associado. Já tem aqui várias diferentes associações, mas já tem todo o schedule, o calendário para 2026. Né? Já tem uma em março aqui e no Texas, uma em agosto em Chicago, alguns exemplos, tá? Uma em maio em Dallas, uma em fevereiro na Califórnia. Então, quem chegar aqui, procura essas feiras, procura o calendário dessas feiras, fica ligado, vá, porque é uma baita fonte de você sair de lá com pelo menos com uma entrevista agendada. E também, também nós damos uma sugestão. Veja bem, sugestão, ninguém manda fazer nada. Procurar também que existe algumas empresas também que te preparam para as entrevistas, né? Perfeito. Preparatório, né? Seria o próximo passo. Conseguir uma entrevista, não vai achando que você sabe tudo. As entrevistas nos Estados Unidos são muito mais simples. Eu já fiz entrevista em empresa Middle East, Ásia. Aquilo do americano de novo, cara. O americano é pragmático, né? Ele é aquilo ali. E ao mesmo tempo é simples, né? Então, assim, a entrevista, muitas delas apenas online. Não tem aqueles muito raramente vai ter aquele bando de teste psicotécnico, né? Que a gente faz no Brasil. Drug screen também tem. Tem drug screen, mas só para terminar, a gente não faz aquele bando de psicotécnico. Você vai ter normalmente uma entrevista com um piloto, uma entrevista técnica. Hoje em dia, muitas online, muitas empresas estão ainda fazendo online. Você vai ter uma entrevista com alguém de RH, às vezes é junto, já ali na mesma entrevista. Você vai ter um teste de personalidade normalmente, não aquele psicotécnico mesmo, um teste ali rápido de personalidade. Algumas empresas fazem uma sessão de simulador, principalmente as de táxi aéreo. Eu sei que a FlexJet faz, acho que a NetJet faz, uma sessão ali de simulador. Depois, já no seu processo de admissão, você vai fazer um drug test. Isso aqui, cara, é no-go, é muito importante nos Estados Unidos. Drug test e background check. Então, o cara que tiver problema com a justiça criminal, né, pode encontrar problemas aí para admissão. Então Não, isso daí, drug screen e a parte também do background, aqui é o que pega demais isso daí. E os Estados Unidos tem um procedimento, tem um processo de investigação disso daí, que eles contratam empresas que vão te dar suporte para isso daí. Vai dar a capivara do... Você tem uma ideia, uma coisa aqui nos Estados Unidos, o tal do DUI, Driving Under Influence. Você perde a licença. Aqui você perde. Se você tomar um DUI... foi pego dirigindo bêbado. O cara é um problemaço para piloto aqui nos Estados Unidos. DUI é Drive Under Influence. É como droga e bebida. Você, além de perder a tua licença, a tua driver license, a tua carteira de motorista, você também perde também a tua... Você pode perder. Pode perder. Você pode perder. Vai ter você é obrigado, se você for preso por DUI, você é obrigado a se entregar para o FAA. Você tem que falar, Exato. Deu ruim aqui, e aí eles vão lá. Eu não sei, acho que o processo depende. Vai entrar no processo administrativo e até recuperar vai demorar um bom tempo, viu, Mota? E rapidinho aqui, só porque eu pulei, as regionais estão contratando, mas é aquilo. Eu acho que o piloto brasileiro que vem com EB2NW, que a gente falou, os 10 anos, a não ser aqueles casos que você falou, talvez do cara que na executiva voava menos. As regionais estão contratando, mas o cara está um passo à frente das regionais. Aquilo que a gente falou, eles vão acabar não admitindo, porque o cara tem muita experiência, ele vai acabar saindo rápido. Sim. Mas estão contratando no momento PSA, SkyWest, PMO, Envoy, Endeavor e as charters, que pouco se fala das charters, mas estão contratando aqui, Global X, que voa Airbus, Eastern. Sim. E a Omni estão contratando. Além das grandes de táxi aéreo aí, que são empresas excelentes, FlexJets, NetJets, a Nicholas Air. Gigantescas, são empresas gigantescas, né? Exatamente. Só lembrando aqui, não se esqueça de dar o like, joinha, comentário e compartilhar o nosso vídeo aí para mais pessoas aí, para trazer conteúdos como esse aí para vocês, tá bom? Mota, tem uma surpresa. Opa! Esse aqui, vamos lá, antes da gente continuar. Bom, seguinte, temos aqui uma... para novidade, uma necessaire da JetFlow, ok?
E essa necessaire vai ser sorteada para aquele seguidor, aquele assinante que mais comentar, mais compartilhar o nosso episódio de hoje aqui. Tá? Lógico, não sabemos ao certo quantos vão... assim que tiver o resultado, no próximo episódio... E tem que estar inscrito no canal do YouTube. Exato. Então, você vai entrar no canal do YouTube, se inscrever, pegar o vídeo desse episódio aqui e comentar, né? Comentar, compartilhar, porque a gente consegue ver lá quem comentou e quem tiver comentado mais vezes, é isso? Exatamente. Quem comentar e compartilhar. Quem compartilhar. passar para frente lá. E vai receber essa linda necessaire aqui da JetFlow aqui para você colocar na tua mala e viajar aí lembrando da gente aí. Tá certo? Por falar nisso, no episódio anterior, sim, você prometeu... Sim. Não, nós prometemos. O kit, né? Prometemos um kit. Nós não, eu não prometi. É uma camiseta da JetFlow. Um lanyard, que é nada mais nada menos que a cordinha de crachá. Cordinha do crachá. E um chaveiro da JetFlow. Porém, nós tivemos um empate. Tivemos um empate. Então, para não ser injustos, nós vamos dar 2 kits, então. Olha. Vai ser um para o... O primeiro é para o Rafael. Rafael. É aqui da Flórida. Da Flórida. Rafael aqui da Flórida, né? Que beleza. Ele vai receber, então... o Rafael, entre em contato com a gente aqui para poder... A gente vai mandar uma mensagem ali, private, né? Para ele. E aí ele entra em contato, porque precisa saber tamanho de camiseta, exato, essas coisas. Tamanho de camiseta, a gente já manda para ele, ou entregamos lá para ele, já que nós estamos aqui na Flórida. E o segundo? E o segundo que vai receber a nossa mensagem é o Jonathan do Rio de Janeiro. Ô, Jonathan, parabéns aí. Recebeu também um kit. Mesma coisa, vamos entrar em contato, mandar mensagem para falar o tamanho da camiseta e vamos levar. Estarei no Brasil, inclusive, Mota, já também em Advanced, dia 4 de outubro de 2025, agora no mês que vem, será um prazer poder participar do 5º almoço em comemoração do Dia do Aviador no Círculo Militar de Porto Alegre. Foi um convite honroso do Sem Catrapo e vai ser um almoço... Sem Catrapo. Um almoço beneficente. E vai ter vários sorteios, inclusive de passagens aéreas lá pela eu vou perder essa, infelizmente. Eu queria que você fosse. Dá tempo de ir. Você que queira participar, ainda tem, acho que o 2º ou 3º lote ainda de ingressos ainda para participar desse almoço. Vai ser muito legal a gente se encontrar lá e poder bater um papo, debater algumas coisas lá e encontrar os amigos lá do Brasil, né, Mota? Queria ir. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, que eu acabei pulando. Eu citei, só que a gente mudou de assunto. Eu estava completando o assunto anterior, acabei pulando. Os preparatórios. Tudo é investimento, a feira custa investimento. Esses cursos preparatórios para as entrevistas têm um custo, mas, cara, é muito importante fazer, mesmo que você seja um piloto experiente, já fez milhares de entrevistas. Cara, as entrevistas aqui preparam especificamente para aquela empresa, te dão todos os bizus, digamos assim. Sim. É importante fazer, é um investimento que vale também para quem está aqui e está procurando emprego. Você conseguiu uma entrevista, não perca a chance. Né? Faça esse investimento. Faça porque, assim, é um investimento que vai te trazer um retorno certo. Entendeu? Mota, nós estamos já com um episódio bastante longo. Ficou muito longo. Bastante longo. E temos muito assunto, mas muito assunto. Só que vamos deixar continuar esse assunto mais para um episódio mais à frente, né? Para poder debater mais coisas. Inclusive, você deixe seu comentário, coloque o que você quer que a gente aborde, né, para os próximos episódios, né? Lembrando mais uma vez, não deixe de curtir, dar o like, compartilhar o vídeo. Você que mais compartilhar e comentar no vídeo vai ganhar essa linda necessaire aqui da JetFlow, tá certo? E Mota, mais uma vez aí, muito legal, um prazer poder estar junto aí com você e debater aí assuntos que nós gostamos, assuntos em comum e que nós passamos por isso aqui, né? Exatamente. E você não desista. Tenha o teu foco, né? No teu objetivo aí. E o que precisar aí de ajuda da gente aí, nós estamos à disposição. Tá bom? Certo. Um abraço, Mota. Obrigado. Um abraço a todos vocês aí. Até a próxima. Tchau, tchau.